O Corinthians desistindo da contratação de um reforço. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essas duas situações e fala também do Corinthians realizando proposta oficial de empréstimo por Luciano Acosta. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians desistindo da contratação de um lateral direito. Mas Nicola, o Timão não perdeu o Fagner, sim, mas decisão interna é de observar como é que o Léo Maná vai se comportar, especialmente no Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o Léo Maná é uma velha promessa do futebol corintiano, atleta que está desde o sub-11. Jogou todas as categorias de base do Timão, foi promovido ao time principal de maneira definitiva depois do título da Copa São Paulo de Juniores na temporada passada, em que o Léo Maná era o capitão. Chegou a jogar em 2024 9 partidas no time principal, e a ideia é que ele seja o reserva imediato do Mateuzinho. Se ele der conta do recado, o Corinthians desiste de vez da contratação de um lateral direito e foca apenas na chegada de mais um zagueiro. Timão que não tem tanta grana para gastar, até por isso essa economia é super importante. Quero contar ainda em relação ao Corinthians e ao Léo Maná, que esse jogador já havia sido observado em 2024 pelo Ajax, só não houve proposta oficial, também porque ele não esteve mais presente no time de cima. Tem mais 1 ano e meio de contrato e com a saída do Fagner, imagina-se, vai jogar mais. Só para complementar em relação ao Corinthians, péssima notícia, Matias Rojas foi anunciado como novo reforço do River Plate. Ex-jogador do Corinthians chega de graça, sem custos, à equipe argentina depois de uma passagem discreta pelo Inter Miami. E a péssima notícia se dá porque a qualquer momento a FIFA vai determinar que o Corinthians banque 40 milhões de reais ao meio atacante paraguaio, que foi à justiça requerendo tudo o que o Corinthians devia e os salários até o fim do contrato. Negócio tenebroso feito por Augusto Melo e companhia. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta de empréstimo ao FC Cincinnati. O alvo é Luciano Acosta, meio atacante argentino de 30 anos de idade. Se você assistir aos lances, aos melhores momentos do Luciano Acosta, vai se encantar. Extremamente baixinho, muito habilidoso, sai para os dois lados e costura os adversários como poucos. Me lembra o Soteldo na versão melhorada. Pode jogar como meio atacante, pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita. A proposta do Corinthians é por empréstimo de uma temporada nos moldes adotados no acordo com Thales Magno e New York City. Outro atleta que defendia um clube americano, que chegou por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Se ele bater algumas metas, essa opção se transforma em obrigação. Corinthians aguarda uma resposta do time dele, do FC Cincinnati, mas já posso contar para vocês que existe enorme esforço, especialmente do Ramon Dias, para que esse negócio aconteça. O treinador argentino, que conhece o Luciano Acosta há bastante tempo, entende que o meio atacante seria muito mais importante, por exemplo, do que Paul Pogba. Só para encerrar o noticiário do Corinthians, Conselho Deliberativo ou parte do Conselho Deliberativo do Corinthians muito irritado com a negociação feita por Augusto Melo em relação a Fagner. Primeiro, porque ele quebra uma promessa feita na campanha, de que não emprestaria de graça jogadores, muito menos pagaria os salários. Pois o Fagner vai jogar de graça no Cruzeiro com metade dos vencimentos pagos pelo Timão. Para piorar, e é aqui que requer esse documento enviado para o presidente do conselho exigindo explicações por parte do Augusto, os conselheiros corintianos querem saber por que o Corinthians renovou o contrato do Fagner na metade do ano passado sem a menor necessidade, para depois emprestá-lo com pagamento de parte dos salários. Eles também querem saber se vai haver pagamento de comissões na renovação do contrato assinado na metade do ano e quais são as garantias de que o Timão vai bancar todos esses valores durante o contrato de empréstimo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? O Corinthians fez uma tentativa para contratar o meio atacante Luciano Acosta, argentino, que atua no Cincinnati dos Estados Unidos e tem contrato com o Cincinnati até o fim de 2026. O Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. O Corinthians vai aguardar um retorno agora do clube americano para tentar avançar nessa contratação. Por quê? Porque o atleta já manifestou interesse em jogar no Corinthians, porque o Ramon Dias foi quem pediu essa contratação. Ele entende que o Luciano Acosta pode ser o substituto do Galo em muitos jogos, mas ele vê o Luciano Acosta, inclusive, como titular do time, né, que é um meio atacante com uma característica diferente, que carrega a bola, que finaliza bem, que é driblador, que ataca espaços também. Então é um cara que ele gosta muito, é um jogador baixinho, tipo o Soteldo, né, para você que não conhece. É um cara muito bom, muito forte fisicamente, gosta do drible, gosta de carregar a bola, tem um perfil diferente do Galo.
e parece ser um bom jogador, tá? Então, o nosso querido Luciano Acosta, o Corinthians está tentando, mas vai depender, claro, se o clube americano, né, o Cincinnati, está interessado em negociar o jogador por empréstimo, tá? Por empréstimo, ou, enfim, só vai querer vender o atleta. E se for para vender o atleta, deixa eu ver quanto é que está o valor de mercado dele a gente costuma ver muito no Transfer Market, né? No Transfer Market, o valor de mercado dele é 8 milhões de euros, né? É um valor realmente salgado, e o Corinthians não tem hoje esse valor, né? Então, enfim, é um cara que é um jovem, começou no Boca, né? Começou jovem no Boca, depois passou pelo Estudiantes, depois foi pro DC United, né? Também dos Estados Unidos, teve uma passagem pelo Atlas do México, e tá vivendo a melhor fase da carreira agora no Cincinnati. Ele é a estrelinha, né? Do time lá, entendeu? Então é isso, né? Então, em relação ao Luciano Acosta, é a tentativa do Corinthians, tá? Isso quem tá vendo é o Fabinho Soldado, entendeu? Vamos ver. Por insistência, tá? Por insistência do Ramon e do Emiliano. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Não vão falar que eu só critico, não vou falar, não. O Coronha. Contra quem o Coronha fez aquele golaço que ele driblou 1, 2, 3, 4, entrou na área? Tapa na pelota, Coronha. Hein? Cara, podia dar mais valor pro Coronado, né? O Coronado só não saiu do Corinthians porque não tem ninguém no Brasil que pague o salário dele. E tem outra coisa também que faz o Coronado não sair do Corinthians. Ele acredita no futebol dele, e ele tem futebol pra isso, tá certo ele, e ele quer continuar, entendeu? Ele quer continuar. Foi contra o Liverpool do Uruguai, na Sul-Americana? Liverpool ou Racing do Uruguai? Racing do Uruguai, né? Pô, foi um golaço, hein, velho? E contra o Fortaleza ele só faltou fazer chover. Deu chapéu. Eu lembro daquele lance que ele dá um chapéu, assim, dá uma penteada no cabelo do cara do Fortaleza, depois ele dá um tapa nojento, assim, tipo o Curry jogando basquete. Ele dá o chapéuzinho de chaleira. Quem lembra desse lance? Dá uma penteada no cara e depois ele faz assim, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Que Ramon. Entendeu? Pô, meu irmão. Então é o seguinte, eu sinceramente, né, lamento. Vamos ver como que o seu Ramon Dias vai montar o time aí pro Campeonato Paulista. O pior é que no Campeonato Paulista a gente tem um timaço aí pra... Timaço não, né? Tô exagerando, mas tem um time bom reserva. Por ser um time reserva é bom. Né? Donelli, esse é fraco. Maná, fraco. A zaga, Kaká, Félix Torres. Uma zaga sujeita a chuvas e trovoadas, beleza. É que a nossa linha de 4, a nossa zaga titular já não é das melhores, então a defesa não é daquelas coisas. Lateral esquerda, Palácios para começar o ano. Ou Hugo. Depois no meio campo tem José Martins, Charles, Michael ou Alex Santana. Aliás, tem que ser Michael e Alex Santana, o Charles de reserva. Coronado na frente, no Losango Armando, para Romero e Thales Magno. Mas eu, conhecendo um pouco de futebol, até esses jogadores, muitos deles vão ser poupados também no início do Campeonato Paulista. Então, quando a gente vai ter mais uma molecada, juntando com os caras mais experientes, eu acho isso, tá? Mas não... Por ser Samir odeia a base, o Alan de Mendes, não sou eu que odeio a base. É o Ramon que não tá usando a base. Tem esse time aí para escalar, tem a tentativa do Luciano Acosta, tá? Que o Corinthians tá tentando por empréstimo. Para contratar, só se for assim, porque o Corinthians tá sem dinheiro. O Corinthians não vai ter 8 milhões de euros para comprar o nosso querido Piticutito, lembrancinha de Natal. Né? Já não veio o Pogba ainda? Podia vir o Luciano Costa, uma lembrancinha de Natal. Entendeu? Para o zagueiro. O Corinthians recebeu uma informação, né? O Luiz Felipe foi oferecido ao Corinthians. Foi assim que tudo começou. Ele foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao Palmeiras, foi oferecido ao Grêmio, foi oferecido ao Cruzeiro. Ele está sendo oferecido no mercado. É um jogador de 27 anos que teve a melhor fase da sua carreira na Lazio da Itália, tá? E hoje está no Al-Ittihad, onde ele tem contrato até junho de 2026. O que acontece? O que os representantes que ofereceram o Luiz Felipe ao Corinthians falaram? Que eles estão tentando a liberação, a rescisão contratual no Al-Ittihad, porque é do interesse do Al-Ittihad também a saída do Luiz Felipe. Hoje ele não é titular do Al-Ittihad e eles querem abrir uma vaga lá para estrangeiro. Fato que colabora, né, para o Luiz Felipe voltar ao futebol brasileiro. Outra coisa que o Luiz Felipe pediu lá no Al-Ittihad, ele disse o seguinte: dá para vocês me tirar? Al-Ittihad? Dá para vocês me tirar? Eles falaram o seguinte, outra coisa que ele pediu, falando sério agora, que liberem ele pelo menos por empréstimo, então. Entendeu? Que liberem ele por empréstimo. Tá? É isso. Então a gente fica agora aguardando, né? O Corinthians está aguardando para saber se vai rolar alguma coisa nesse sentido em relação ao Luiz Felipe, porque o Corinthians, para se mexer em relação ao Luiz Felipe, quer primeiro saber, né, do desfecho
das tratativas do jogador com o seu clube. O Corinthians não quer pagar pelo empréstimo, não vai pagar também para comprar direitos econômicos, porque não interessa ele ao Corinthians. Ele foi oferecido, não é que ele não interessa, não há uma obsessão, não é um jogador que o treinador pediu, não é um jogador super bem avaliado, é um jogador que passou na avaliação, né? Passou na avaliação do scout do Corinthians, mas não é um jogador que causa suspiros, entendeu? Essa é a verdade, tá? Então a gente tem que... É uma oportunidade de mercado. Bom, André, uma oportunidade de mercado. O André Amaral aí foi muito bem, tá? Foi muito bem. É uma oportunidade de mercado. O Victor Manuel falou que é zagueirão. Cara, eu não vi, né, o Luiz Felipe jogar. Então é isso, família. Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço no coraçãozinho. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.